Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos. A palavra de Deus que nós iremos meditar é essa. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Então, qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação. Beleza. Então, pessoal, dando seguimento lá à nossa sequência de formações, a gente falou, a última formação a gente falou sobre o quê? Isto. Exatamente. A gente falava sobre alguns contextos que às vezes impedem a gente de fazer o bem que a gente conseguiu compreender e aprender aquele bem e não conseguimos viver aquele bem. Mas aí, dentro ainda dessa sequência, então a formação de hoje vai trazer um pouco mais dessa consciência de quem nós somos de alguma forma, para criar as bases para uma outra linha de formação que a gente vai entrar mais para frente, que é as virtudes. Mas antes disso, quando a gente fala a vossa santificação, eu não sei vocês, mas já deu play? Já, né? Pôs no modo avião? Mas o que acontece? No meu coração fica uma angústia. Nos seus ficam. Quase que beirando uma tristeza. A vossa santificação, Silon. Como que você encara essa palavra? A sua santificação. Essa é a vontade de Deus, Silon. A sua santificação. Como você encara isso, Silon? Um desafio. Quando fala, o Silon percebe como um desafio. Como que vocês encaram isso? Fala, eu. Eu vou selecionar só os mais santos para eu fazer essa pergunta. Ô, Silon. Não, os que eu considero mais santos. Pode ser que vocês não considerem. Fala, eu.
Como que você encara como que você encara essa convocação de Deus para o Will? A sua santificação. Tipo assim, deixa comigo. Porque quando te chama para jogar como atacante num time, você infla o peito e vai para cima. Deixa comigo. Né? Você pensa assim, hoje eu vou fazer 3 gols. Não é? Você não vai para cima? Fala, vou. Como zagueiro. O que você é? Lateral, né? Você é lateral? Tá, quando você vai, hoje tem um jogo, amanhã tem um jogo, você vai ser o lateral do jogo. Então, tipo assim, como que você encara essa missão de ser o lateral? Jogar, titular. É de boa, não é? Confiante. Quando você é selecionado como titular, pô, eu sou titular, né? É outra emoção. Mas tá, a missão de ser santo, como que você encara isso? É com a mesma empolgação de ser o titular lateral de um jogo de amanhã? Fala assim, não, não é. Empolgação. É ou não? É? Estou falando que eu chamei os mais santos, não vou chamar os pecadores agora. Eles não estão me ajudando na minha formação. Eu, falando de mim, quando me traz essa missão de ser santo, bate a minha porta, o sentimento que eu tenho é um sentimento de indignidade, de incapacidade. E de miséria tão grande, que se eu não recorro à graça de Deus, eu pusilo. Tem um comportamento de pusilanimidade. Não existe o pusilo, não. Isso aí é um comportamento de pusilanimidade. E dependendo, em alguns momentos eu quase que me entristeço. Em alguns momentos eu me entristecia com essa missão. Vocês é assim? Ou é igual o Will Silon? Eu selecionei os mais santos. Já sei, Gislaine, como que é para você isso? Hã? Eu me frustro bastante. Mas eu vejo como uma obrigação mesmo, por mais difícil que seja essa obrigação. É muito difícil. Mas eu vejo como uma obrigação mesmo, um desejo que eu preciso ser o meu meio. Ok. Gente, é unânime que esse convite ele é desconcertante. Por quê? Porque ele não é fácil. Ele não é simples. E a verdade é que muitos de nós, ou quase todos nós, falhamos nessa missão. E passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, 5 anos, 6 anos. E se a gente faz uma análise sincera sobre nós, a gente percebe que a gente evoluiu pouco ou nada nesse caminho de santificação. A gente evoluiu pouco ou nada. Meu Deus. Está vivo. Compreenderam? Sim ou não? Sim? Aproveita o show e dá um like. Pessoal,
Estamos com uma interferência aqui, crianças chorando, vocês do canal do YouTube nos compreendam. Aqui nós temos reunidos os vocacionados, eles trazem os filhos, e os filhos são uma bênção para nós. Olha só, é desconcertante porque nós sabemos que é difícil, e o tempo passa e a gente vê que não tem tanta evolução. Não tem tanta evolução. E isso eu falo com uma tristeza no coração. Ao analisar pela minha própria vida, ao analisar pela vida de vocês, por aquilo que eu tenho conversado com muitos, a gente tem acompanhado, vivido. Claro, a gente fez alguns progressos, fizemos. Não estamos de tudo ruim, né? Graças a Deus. Muitas graças a gente tem feito, tem conseguido. A misericórdia de Deus é muito grande, né? Mas o que eu percebo na unanimidade? Na unanimidade, não só nossa, mas do povo de Deus, é que há pouco avanço. Por que há pouco avanço? Porque há pouco conhecimento das bases onde vai se dar e se estruturar essa santificação. Há pouco conhecimento sobre a estrutura natural básica onde se dará essa santificação. Vocês estão acompanhando? Qual é essa estrutura natural e base? Qual é a base onde que vai se dar esse processo de santificação da nossa vida? Anda, gente. Qual é? Hã? Não. Você. Nós temos que compreender claramente essa base aqui, ó. O que acontece em nós? Quais são os movimentos que acontecem em nós? Quais são as dificuldades? Quais são os sentimentos que brotam dentro de mim? Quais são as minhas inclinações? O que tem dentro de mim? O que potencializa esse caminho e o que está dificultando esse caminho? Entende? Compreendem isso? Eu preciso compreender. Só que isso é nosso, é seu. É algo que você não vai encontrar, digamos, na particularidade somente com essa formação. Essa formação, ela vai te dar os meios, os caminhos, os direcionamentos, mas cabe você e tão somente você ter um profundo conhecimento disso. Qual conhecimento que eu estou querendo te dizer? Você precisa compreender qual é a base, qual é o terreno onde vai ser semeada as sementes dessa santificação. Compreendem? Lembra da parábola do semeador? Qual é o terreno? Quais são as bases? O que tem aqui para eu compreender esse caminho de santificação da minha vida? O que se estabelece aqui? Então, o que eu preciso compreender? Eu preciso compreender o que é. Deixa eu ser um pouco mais didático, né? Eu preciso compreender o que é o homem, o que é o homem? Essa pergunta, ela é importante. E eu não estou perguntando aqui quem é o Jean. Eu não estou perguntando aqui quem é a Juliana, quem é o Marco César. Eu estou perguntando aqui o que é o homem. E aí, se vocês buscarem as formações passadas, a gente já percebeu vários elementos que estavam tratando sobre isso. Né? Sobre esse conhecimento antropológico.
que é o homem? Quando eu consigo compreender o que é o homem do ponto de vista, o que Deus pensou quando criou o homem? Qual é a verdade sobre o ser humano? Qual é a verdade sobre o ser humano? Lembra que a gente fez aquela dinâmica da verdade? Fala, lembro. Ou não lembra nada? Não? Então, rapidamente. Qual é a verdade? Por exemplo, qual é esse numeral? E agora, qual é esse numeral? É um 9 ou é um 6? Eu falei isso com vocês, gente. Eu fiz essa dinâmica. Hã? Todo mundo lembra dessa dinâmica? Não? Eu falei na formação de pregadores? Tá, vamos lá. Que número é esse? Que número é esse? Ora, é relativo isso? Hã? Por que alguns dizem que é 6, outros dizem que é 9? Depende da forma como você vê. Então, você está me querendo me dizer que é relativo. Então, significa que o homem depende da forma de quem vê? Olha, tem gente que... Freud vê o homem como um impulso sexual. A antropologia dele é essa. Skinner, o behaviorismo, vê o homem como estímulo e resposta. Essa é a visão que ele tem de homem. Entendeu? A psicologia social crítica vê o homem como um ser que se constrói no meio social. Então o homem não é um homem, ele se faz homem. Essa é a visão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, para uns é 6, é 9. Depende da forma, é 6. Um autor vê o homem de uma forma, o outro autor vê o homem de outra forma. Mas, o que eu estou querendo dizer? Quando Deus cria a humanidade, Ele imprime ali características. Da mesma forma, por exemplo, um engenheiro, o Aloysio é um engenheiro civil, quando ele concebe uma casa, ele cria ali todos os cálculos estruturais para que aquela casa seja casa e permaneça como casa, a vida toda. Não é? Então há ali toda uma engenharia da construção daquela casa. Há toda uma engenharia, vamos dizer assim, da criação desse homem. Então, não é relativo. Quem escreveu, foi eu que escrevi, eu escrevi um numeral 6. Então isso aqui só pode ser 6, independente da forma que você enxerga. É um 6. Ainda que você veja de um ângulo diferente, tem uma outra visão. Mas o Criador aqui, eu criei, eu fiz, eu desenhei, a minha intenção ao criar é um 6. Então só há uma possibilidade para esse numeral, ser 6. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, o que é o homem, quando eu lanço essa pergunta, é a compreensão de fato da verdade sobre o ser humano. Quando eu consigo entender e compreender, e vocês, gente, estão à frente da maioria da população desse mundo, porque você já sabe o que é o homem. Nós já tivemos aqui formação de antropologia, várias formações
como se constitui o homem com a alma, as potências da alma, as divisões da alma, inteligência, memória, vontade, imaginação, a parte sensitiva desse ser humano, desse homem, que é constituído dos apetites compulsíveis, apetites irascíveis. Você já tem esse conhecimento e como que isso opera e trabalha dentro de nós, amém? Fala amém. Então vocês têm essa antropologia. Com base nisso, uma outra pergunta deve ser lançada, com sinceridade. Agora, o que você tem sido? O que você tem sido? Vocês estão entendendo que é diferente a pergunta? Estão entendendo ou não? O que você tem sido, Marcinho? E aí, quando você responde essa pergunta, você vai observar se aquilo que você tem sido está distante daquilo que deveria ser. O que é o homem? Se há um distanciamento. Se há um distanciamento, e há. Só vou te anunciar que há um distanciamento daquilo que nós deveríamos ser, da potência e da plenitude daquilo que nós devemos ser, que está ligado com isso aqui, e com aquilo de fato que nós somos. Estamos sendo, né? De fato que estamos sendo. Por isso que Deus, ao nos chamar à santidade, não é uma loucura, é uma vocação. Vocês estão entendendo? O chamado de Deus para nós a sermos santos é um chamado vocacional. É um chamado vocacional, sem o qual nós não conseguiremos ser felizes e sermos salvos. E a felicidade aqui que eu estou querendo dizer, não é o conceito de felicidade que o mundo apregoa como felicidade, não. É muito maior, tem a ver muito mais com uma beatitude. Entenderam? Sim ou não? Vocês estão muito calados e olhando com uma cara muito de paisagem. Faz alguma pergunta. Então vamos lá. E aí, pessoal, posso apagar aqui? Não, vou não. Nós precisamos entender que existem os fatores primários que aumentam a nossa santificação. Os fatores primários estão voltados lá para as virtudes infusas, para a vida de oração, para o estado ali da graça, a correspondência ali com a graça, enfim. Todas essas realidades. Mas existe também fatores secundários que aumentam em nós a graça. Esses fatores são secundários, por quê? Porque eles não são primários. Primeira obviedade é essa. Quais são os primários? As virtudes, a vida de oração, aquilo que está mais diretamente ligado à graça, porque é graça. Vocês entendem isso? Fala, sim. Vocês não estão entendendo nada. Tá mesmo, gente? Compreendem? Fatores primários que aumentam em nós a graça e ajudam no processo de santificação. Virtude, vida de oração, vida sacramental, sacramentos. Entenderam? Beleza. Mas o que nós iremos trabalhar aqui nessa formação são os fatores secundários que aumentam a graça.
Mas olha só que interessante. Então ele não tem o mesmo poder de aumentar a graça como os fatores primários, ok? Fala, ok. Mas eles aumentam e eles têm um outro probleminha. Eles atrapalham. Por isso que é importante dar atenção. E é justamente por isso esses fatores secundários que nos desconcerta diante desse chamado. Vocês estão acompanhando? Esses fatores secundários, eles aumentam a graça, não no mesmo grau que aumentam os fatores primários, mas eles atrapalham. Por quê? O que são então os fatores secundários? Os fatores secundários são fatores psicológicos, e fatores fisiológicos. Estão acompanhando? Aqui dentro dos fatores psicológicos está as realidades. Interessante, né? Eu tive uma aula hoje espetacular. O que é psique? Vem da psicologia, né? Só para a gente alinhar esse termo. Psicologia, psique. Psique é uma palavra em latim, se não me engano. Latim. E olha só. Psique. No grego significa ânima, que significa alma. Psique, alma e ânima. É a mesma coisa. Isso aqui é a nossa vida. A nossa vida. Então, quando se fala de fatores psicológicos e psicologia, logos, palavra, discurso, compreensão, entendimento, psicologia. Então é a palavra, vamos falar isso tudo para ficar mais fácil, mas não é exatamente isso. Mas é sobre a alma. Embora hoje a psicologia diz o quê? O que é a psicologia? Estudo da mente. Mas não tem nada a ver com a mente. Tem a ver com a alma. Sempre foi isso. A própria etimologia da palavra, que vem do psique, significa alma. Então, os fatores psicológicos estão voltados aqui para o entendimento, ou a nossa inteligência, e também a nossa vontade. E aqui nós temos subordinados essas potências mais altas, nós temos a imaginação, e a memória. Beleza. Enfim, mas o nosso foco não vai ser esse hoje, de formação. O nosso foco vai ser outro. E os fatores fisiológicos? Os fatores psicológicos, entendimento e vontade. Entendimento, vontade. Primordialmente estes. Inteligência e entendimento é a mesma coisa, só pôs, ficou errado, entendi. É porque são as potências da alma. É porque essas dois aqui são as potências mais elevadas da alma. Mais elevadas da alma. Lembra que nós falávamos quais são as potências da alma? Memória, imaginação, inteligência e vontade. São as potências da alma. De tal forma que a inteligência e a vontade são as potências mais elevadas. E subordinadas a elas precisa estar a imaginação e a memória. Tanto é, o que acontece com a pessoa que
que não, sabe, tem uma razão discernida, conhecedora da vontade, e quem manda na casa é a imaginação. A pessoa fica louca, porque a imaginação... Que é a Juliana? Uma pessoa movida pela imaginação, gente, ela fica maluca. E em alguns momentos nós somos dominados pela nossa imaginação. O que está acontecendo? Nos nossos fatores psicológicos, ela está assumindo o reinado da alma. E está imaginando. E nós, não tão inteligentes, deixamos ela tomar conta. Entendeu? E aí vai acontecendo várias coisas, né? Mas entendeu, Fernando, isso aqui? É porque não ficou bem escrito, né? Mas o foco é esses aqui. Beleza. Por isso que eles estão em fatores psicológicos. Pela compreensão. Gente, isso aqui é tão importante porque nenhuma psicologia moderna vai dizer isso hoje. Elas não têm esse pensamento antropológico. E provavelmente nenhum dos psicólogos formados na nossa região vai dizer isso. Então, provavelmente vai ter dificuldade em ajudar uma pessoa a efetivamente evoluir. Efetivamente evoluir. Isso não são palavras minhas. São palavras dos grandes pensadores intelectuais aí da psicologia. Beleza. E aí, quais são os fatores fisiológicos? Vocês entendem que esses fatores, se eles estão alinhados secundariamente, eles ajudam a aumentar a graça? Mas se eles estão desordenados, eles atrapalham e atrapalham pra caramba? Fala sim. E aí, beleza, compreendido aqui. E temos também, dentro dos fatores secundários, os fatores fisiológicos. Dentro dos fatores fisiológicos, o que nós temos? Os temperamentos. Os temperamentos. Fisiológico por quê? Porque é da fisiologia, eles são naturais, eles são inatos. E eles brotam naturalmente em nós. Brotam naturalmente em nós. Por exemplo, com um pouco de olhar mais cuidadoso e cauteloso, eu já percebo algumas características temperamentais do Lucas. Gente, aí vão falar, é porque ele foi educado assim. Será que foi? Não foi, já está vindo nele ali um comportamento sanguíneo, diferente já do comportamento da Laura. Entendeu? Diferente do da Luísa. Vocês estão entendendo? Uma naturalidade. Então, o que eu estou chamando vocês nessa formação de hoje para olhar? Primeiro, toda essa arquitetura e essa construção do ser humano, e eu vou convidar vocês para nós olharmos hoje para isso aqui. Só para não ficar assim, vai ser uma formação de temperamento. Vim falar de temperamento. Só para vocês entenderem onde os temperamentos se situam dentro dessa antropologia, para vocês entenderem o porquê que é importante compreendê-los e atacá-los, educá-los. O quê? Deu errado, hein? Tranquilo, gente? Fala, tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Por que que é importante? Porque o temperamento, ele traz aqui nele, e aí nós vamos compreender, ele traz boas disposições, que podem ajudar a aumentar a graça, aumentar
o nosso caminho de santificação, se eu compreendo a naturalidade do meu temperamento, percebo as boas disposições do meu temperamento, sabe, aquilo que é potencialmente bom no meu temperamento, e trabalho isso, santifico isso, potencializo isso, gente, facilita em muito no aumento da graça. E eu preciso também observar aquilo que esse temperamento traz de defeitos. Ou seja, o que vai atrapalhar também. Que são as nossas más inclinações naturais. Entenderam? Vamos seguindo. Dentro disso, o que é então? Todo mundo já fez o curso de temperamento do Padre Paulo Ricardo? Não? Alguns já, outros não, né? Então, eu acho que eu não vou ficar me detendo para falar de temperamento pormenorizadamente, não. Vocês acham que precisa? Não, né? Só falar de uma forma geral assim, pode ser? Porque aí a gente já tem essa base, e aí fica a missão de vocês fazer esse curso de formação do Padre Paulo Ricardo sobre os temperamentos. É bom. Ou ler algum livro de temperamento, entendeu? E aí eu vou dessa forma. Então, o que é esse temperamento? O temperamento, pessoal, é uma inclinação íntima, ou seja, é uma inclinação interior, que se projeta ali para o exterior. É uma inclinação própria, natural, e interessante que ela brotam de uma constituição fisiológica. Elas brotam de uma constituição fisiológica. Esse brotar, ele traz para nós um entendimento claro. Ou seja, vem naturalmente um comportamento. Vem um comportamento, não, uma emoção, uma inclinação. O comportamento é o que eu vou fazer depois com aquela emoção, com aquela sugestão natural. Entendeu? Embora para o behaviorismo, própria emoção já é comportamento. Mas é uma visão meio diferente assim. Então, mas para nós aqui ainda não é comportamento. Ok? Só para... Vocês entenderam isso que eu falei? Sim ou não? Porque para o behaviorismo, é uma corrente, uma abordagem da psicologia, a emoção já é um comportamento. Mas para aquilo que nós vamos dizer, o comportamento que eu vou falar está no que eu faço com aquilo que vem. Então não é comportamento ainda. Nessa visão tomista. Vamos dizer aqui, assim. Beleza? Sim. Muito boa a sua pergunta, Silon. Parabéns pela pergunta. Mas eu... Repete, Silon, para todo mundo ouvir. Não está gravado. O que o Silon está perguntando? Vou repetir a pergunta do Silon. Veja se eu compreendi também a pergunta. Essa emoção que vem,
né? Você está falando emoção que surge ali, temperamental, vamos dizer assim. O Silon não está perguntando se ela é o comportamento, já que para uns uma determinada emoção pode vir a ira, mas para outros não vem a ira. Então, com base nessa análise do Silon, então já é um comportamento concebido. Não é isso que você quis perguntar? Só que não. Por que que não? Só que para eu explicar isso, eu vou precisar apagar o quadro. Posso? Vamos apagar aqui e conseguir. Não, a questão, quando você fala deixar aflorar, já é comportamento. Quando você fala deixar, passou pela razão. Eu deixei. Entende? Hã? Então já é comportamento. Eu deixei, passou pela minha razão. O Silon não está perguntando isso. O Silon está perguntando somente o fato dela vir. Se o fato dela vir, já seria, já que para uns vem e para outros na mesma situação não vem. Vocês estão entendendo a pergunta dele? E você entendeu por que a pergunta da Lucinha já não é? Beleza. Para explicar isso, vou ver se eu acho aqui. Nós precisamos entender, isso aqui é muito importante. Isso é muito importante. E tem muito a ver com a pregação minha de domingo passado. O que eu vou falar e explicar. Por exemplo, como que essas emoções vêm? Que são 11 emoções. São 11. Que brotam. Esse brotam aqui são 11 sentimentos que brotam. São 11. Que são as paixões. Então, por exemplo, o amor é um, o ódio, o desejo, a fuga, o gozo ou alegria, a tristeza, a esperança, o desespero, a audácia, o temor ou medo e a ira. Está acompanhando? Lembra que eu falava o seguinte: quando eu tomo conhecimento de um bem, o que desperta em mim? Amor. Se há um mal, o mal que se opõe, oposto ao bem, o que brota? O ódio. Um bem futuro. Eu não tenho ainda esse bem. É a possibilidade de o tê-lo, ou tê-lo, não, o tê-lo não. No futuro. Hã? Que, ô Lohan? O desejo, beleza. Eu não tenho, é um bem futuro. Desperta em mim o desejo. O mal futuro, um mal, eu vejo como uma possibilidade de mal futuro. Desperta em mim a fuga. Quando eu tenho o bem aqui comigo, o bem está presente, eu estou me deleitando nesse bem. Desperta em mim o gozo, a alegria, o júbilo. Coluna?
Aqui são as paixões.